Opa galera, bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Ítalo e como vocês podem ver, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, tá? Eu deixei minha imagem como se fosse um GIF, tá? Um vídeo curtozinho aí, tá em loop, mas vai ter outras informações que eu gravei, tá? Outras imagens que eu gravei no encontro lá na minha escola, sabe? Sobre filosofia. Nós temos um grupo que a gente se reúne para discutir filosofia. Eu achei essa ideia bem bacana e quis fazer um vídeo no canal sobre isso. Galera, eu não gravei muita coisa, tá? Então tem tanto conteúdo assim para esse vídeo. Tem algumas coisas que vai ficar meio repetitivo, algumas imagens, mas é o que nós temos e vamos nessa. Bom, primeiramente eu queria falar um pouco sobre o local que a gente gravou, tá? Não vou dar muita aqui sobre a minha escola, mas a gente se reuniu lá e tem um espaço que a gente geralmente chama de Cajaranas, ou Bosque das Cajaranas e tudo mais, que é um espaço bem bucólico, digamos assim. Lá que tem alguns banquinhos para gente sentar, como se fosse uma praça e tudo mais, tá? Tem a árvore das Cajaranas e outras plantas ao redor, como vocês podem ver aí nas imagens. Um espaço bem bacana, aberto, ventilado, então é muito legal para se reunir, para debater, para discutir, tá bom? Então a gente teve que mover lá os bancos e tudo mais para fazer como se fosse uma rodinha. Nesse encontro aí foram poucas pessoas, tá? Só teve mais eu, mais dois amigos e o professor, mas o grupo ele é bem maior, tá? No encontro anterior tinha bem mais gente. Quem sabe eu posso até gravar um vídeo depois falando sobre isso. Eu espero que eles não se importem que eu estou usando a imagem deles aqui no vídeo, tá bom? Todos eles aí são inscritos no canal, eles acompanham o meu trabalho. E bem, o tema do debate filosófico dessa vez aí foi o banquete, tá? A gente não discutiu muito porque no dia eu infelizmente acabei tendo um problema aí com minha ansiedade, tá? Depois eu posso falar mais um pouco sobre a ansiedade e tudo mais, sabe? Como eu conviver com isso, mas infelizmente isso me atrapalhou um pouco aí e atrapalhou o encontro, até porque nesse dia eu tenho outro compromisso que eu vou trazer ainda um vídeo pra vocês, que foi a entrega das medalhas, tá? A cerimônia lá das Olimpíadas lá na escola. Bom, mas o tema de debate desse encontro aí era o banquete, né? O livro lá do Platão, e eu vou ler aqui algumas informações para vocês e vamos aprofundar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, vou fazer aqui um breve resumo para vocês. O Banquete é um livro de diálogos de Platão atribuído a ele e não a Sócrates, seu mestre. O pano de fundo são 7 discursos acerca do deus Eros, o deus do amor. Disse que depois de muitas festas com bebidas em excesso, resolveram dar uma trégua e instituíram um encontro filosófico sobre o elogio ao deus Eros. Os oradores em ordem de apresentação foram Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Ágaton, Sócrates e Alcíbiades. Desculpa aí se eu errar um pouco dos nomes deles, tá em grego. Fedro, o primeiro orador a falar, colocou Eros como um dos mais antigos deuses que surgiram depois do caos da Terra. Pelo fato de ser antigo, traz diversas fontes de bem que é o amor de um amante. De tudo que o ser humano pode ter, vínculos de sangue, dignidade e riquezas, nada no mundo pode como Eros, fazer nascer a beleza. É o Eros que insufla os homens, só os que amam sabem morrer um pelo outro. Bem bacana, né? Que é o Pausanias, que segundo a falar, ele faz uma crítica ao elogio do Eros feito por Fedro, porque o deus Eros não é único, pois há 2 Eros. Esse daqui de dualidade eu acho bem bacana: o Eros celeste e o Eros vulgar. Para ele, qualquer ação realizada não é em si mesma nem boa nem ruim. Para que uma ação seja boa, ela deve se fundamentar na justiça. O mesmo se dá com o amor. Atender ao Eros vulgar é prender-se à cobiça, à iniquidade e aos caprichos da matéria. Para atender ao Eros celeste, deve agir segundo os cânones da justiça e da beleza celeste, ou seja, negar um pouco o corpo e elevar mais a mente para alcançar esse Eros celeste, tá? O Erixímaco, o terceiro orador, é educado nas artes médicas, quer completar o discurso de Pausanias, dizendo que o Eros não existe somente nas almas dos homens, mas em muitos outros seres, nos corpos animais, nas plantas quebradas da terra e em toda a natureza. Para ele, a natureza orgânica comporta 2 Eros, saúde e doença, e que é o contrário procura o contrário. Um é o amor que reside no corpo, são. O outro é que habita no corpo do enfermo. Tal qual a medicina, que procura a convivência entre os contrários, o amor deve procurar o equilíbrio entre as necessidades físicas e espirituais. Então ele concorda
com a posição anterior, né, do Pausanias, porém ele faz aí mais uma questão de equilíbrio entre os dois, né, uma visão aí entre corpo e alma, ou seja, necessidades físicas e necessidades espirituais. O Ágaton, né, o quinto orador, ele critica os antecessores, pois acha que eles enalteceram o Eros sem contudo explicar sua natureza. Ele diz: para se louvar quem quer que seja, o verdadeiro método é examiná-lo em si mesmo, para depois enumerar os benefícios que dele promanam. Diz, ao contrário de Fedro, que Eros é um deus jovem, depois passa a enumerar suas virtudes, ou seja, a justiça, a temperança e a potência desse deus. Então a gente já tem aí uma discordância, tá? Lembrando que os gregos eles se apoiam muito aí nos textos anteriores, tá? No caso, nós temos a Teogonia de Hesíodo, tá? Um texto em que eles se apoiam, principalmente quando o Fedro fala que é um deus antigo, tá? É por causa desse texto que conta, como o nome já diz, Teogonia, o nascimento dos deuses, o surgimento, tá? Mitológico. Nós temos também muitas referências nesse livro à questão da Ilíada e da Odisseia, né? As grandes obras de Homero. Bom, vamos falar um pouco sobre o Sócrates, né? Que, digamos assim, é um dos principais, se não o principal texto, né, presente nesse livro. E o Sócrates, né, como o sexto orador, é considerado o mais importante dos oradores presentes, afirma que o amor é algo desejado, mas este objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta e não quando possui, pois ninguém deseja aquilo de que não precisa mais. Segundo Platão, o que se ama é somente aquilo que não se tem. E se alguém ama a si mesmo, ama o que não é. O objeto do amor sempre está ausente, mas sempre é solicitado. A verdade é algo que está sempre mais além, sempre que pensamos ter atingida, ela se escapa entre os dedos. E por último, Alcibíades, ele procura mais fazer um elogio ao Sócrates do que discorrer sobre o amor, por isso que eu não vou comentar muito sobre esse. Essa ideia aí é justamente a ideia do amor platônico, que muitas vezes é simplificada de forma errônea, né? Na cultura popular em geral a gente fala um pouco sobre amor platônico, aquele amor não correspondido, mas como vocês podem ver aqui, e se vocês quiserem, eu até recomendo ler o livro para quem não tem lido, que a ideia do Sócrates é muito mais complexa que isso. Ele fala que na verdade o amor é o desejo, tá? É o desejo por aquilo que você não possui. E quando você deseja algo que você já possui, provavelmente você está projetando isso num ganho futuro, ou seja, você não ama exatamente aquilo que você tem no presente, mas você deseja que aquilo que você tem permaneça no futuro, porque o futuro é incerto. Então, de qualquer forma, você deseja aquilo que você não tem, você ama o que você não tem, pois quando o homem tem, ele já perde o interesse. Então aí fica a reflexão para vocês, tá? Sobre o amor. Lógico, uma explicação bem básica, tá? Eu recomendo muito procurar. Realmente não tem como aqui eu prolongar muito a discussão sobre isso. Você vê que todos os oradores aqui, eles tentam fazer um elogio nesse discurso a respeito do Eros, e cada um com uma posição bem distinta, bem diferente, da visão até do próprio Deus. Lembrando que está no contexto da Grécia Antiga, então as ideias estão muito ligadas com a mitologia, tá? E, bom, é principalmente isso. Eu acho quero destacar a importância, tá, desse grupo de filosofia. Eu acho muito legal, porque incentiva a leitura. Eu vejo isso, é um grupo de leitura de filosofia, então incentiva a buscar os textos, né? Sair daqueles somente os textos já mastigados dos livros didáticos ou vídeos prontos, mas buscar ter contato com as obras e discutir e aprender juntos, né, em grupo. Ou seja, não precisa ter vergonha ali de questionar, de sugerir uma interpretação, porque está todo mundo de certa forma ali aprendendo, um espaço bem bacana, diferente da sala de aula comum, digamos assim, uma sala de aula no padrão em que só o professor leva o conhecimento e o aluno sobe e sobe. Aqui nós temos quase uma roda de conversa, uma interação, e isso eu acho bem bacana, muito bom para o aprendizado. Mais ou menos essa era a experiência que eu queria compartilhar, além de um pouco de ensinamento aí sobre o texto do Platão. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima.